Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe este dia de hoje, que ele seja uma bênção na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. E vamos então à palavra do Senhor nesta manhã de hoje, que está em Salmos 142, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Esta palavra me chama a atenção porque Davi, ele está vivendo uma experiência dentro de uma caverna, se escondendo de quando Saul perseguiu, mas também dentro deste lugar, Davi, ele buscou ao Senhor, ele falou com o Senhor, ele disse, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz o Senhor supliquei. Davi, ele me traz muitas motivações para eu buscar o Senhor, porque Davi, sempre quando eu vejo os salmos de Davi, mesmo ele na sua angústia, mesmo ele vivendo em momentos de apertos, de aflições, Davi está sempre se voltando para o Senhor. E nesse tempo aqui, Davi realmente estava em uma situação muito complicada, e ele se volta para o Senhor e coloca diante do Senhor a sua súplica. Ele suplica ao Senhor e ele diz que ele derrama a sua queixa perante a face do Senhor. Às vezes nós, quando estamos em situações difíceis, nós, em vez de buscarmos ao Senhor, ao invés de levar as nossas queixas ao Senhor, nós levamos, às vezes, as nossas queixas a pessoas que nós julgamos que podem nos ajudar, que podem fazer alguma coisa por nós. Mas esquecemos que antes dessas pessoas existe um Deus que conhece as nossas necessidades e que realmente Ele atende às nossas queixas. Porque Davi, ele fala sobre essa queixa, porque ele diz que ele expôs a sua angústia, ele expôs para Deus. E ele entendia que ninguém que estava à sua volta poderia entender a sua angústia. Por isso que ele clamou, suplicou o Senhor, expôs para o Senhor tudo o que ele estava vivendo. Você e eu precisamos aprender muito com Davi. Quando nós estivermos em momentos de aperto, em dificuldade, e diante do Senhor, com a voz, clamar, suplicar, invocar o nome dele, porque só ele pode fazer isso. Talvez você que está aí me assistindo agora está pensando, poxa vida, eu confiei a minha vida a muitas pessoas, eu busquei resposta, talvez, em familiares, e quem sabe até mesmo em igrejas, em pastores, e você se decepcionou, porque também são pessoas sujeitas a pecados, sujeito à falha como eu e você não expôs diante do Senhor. E hoje é um dia de você refletir sobre isso. É um dia de você se colocar como Davi se colocou, como ele disse aqui, que quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Então ele sabia que Deus o conhecia. Ele tinha certeza de que ele estava angustiado, mas também ele fala, quando o meu espírito estava angustiado, conheceste a minha vereda. Será que
quando você está angustiado de espírito, você tem falado dessa forma para Deus? Ou você tem buscado soluções em algo, em pessoas, em situações que não podem fazer nada por você? Meu querido, minha querida irmã, estamos vivendo um tempo de mantermos uma vida com Deus, de comunhão, se apegar a Ele, porque Salomão, em um dos provérbios, ele disse: se encontra fraco no dia da tua angústia, a sua força é pequena. Eu entendo que talvez Salomão, quando ele fala esta frase, Salomão ele lembrou do seu pai, que mesmo em tempo de angústia, o seu pai estava sempre se colocando diante de Deus, buscando a referência, a resposta no Senhor. E assim você e eu temos que fazer. Não coloque as suas esperanças em quem não pode trazer soluções. Não coloque a sua expectativa em quem não tem condições de trazer resposta àquilo que você está buscando. Coloque no Senhor. Davi, para mim, ele é uma inspiração. E eu creio que é por isso que Deus fala que encontrei meu servo Davi, homem segundo o meu coração. Não, às vezes, pelo caráter humano só de Davi, mas pelo que Davi carregava dentro de si, mesmo com toda a sua falha que ele cometeu, ele tinha um caráter de Deus, ele tinha algo parecido muito com Deus. E é assim que Deus quer que nós também pensamos, agimos como Davi agiu, para que nós possamos sim, no dia da nossa angústia, o Senhor conheça as nossas veredas e nós possamos desfrutar de algo que o Senhor tem para mim e para você. Você crê nesta palavra? Você está disposta a viver isso? Olha, Deus, Ele quer mudar a sua história. E como que eu vou vencer isso, evangelista? Como que eu posso fazer isso? Olha, nós temos aqui, todas as quarta-feiras, culto do propósito, onde nós levamos a você a palavra do Senhor, onde ministrações têm sido feitas poderosas, onde vidas têm sido transformadas. Nós temos sexta-feira, às 19h30, o culto de libertação, e também todo domingo de manhã, a EBD, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, o culto de louvor e adoração ao Senhor. Bem aqui pertinho, em Olaria, na Via Express, a Quinta Igreja. E também, em algum bairro de Nova Friburgo, tem também congregações, templo da Quinta Igreja Assembleia, que você pode entrar no próprio site da igreja e procurar um templo mais próximo da tua casa, estar cultuando ao Senhor, recebendo uma palavra de fé e se fortalecendo para que você viva o melhor de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia no nome de Jesus.